Fala galera, suave? Hoje a gente tá aqui pra fazer o review do episódio 4 de Loki. Vocês vão gostar muito desse episódio, tem muita coisa boa pra falar, então bora lá, roda a vinheta. E aí galera, aqui quem fala é o Vinícius Almeida, estou aqui com o Marcel hoje. E aí galera? E hoje vamos falar do episódio 4 de Loki, como eu tinha falado no começo do vídeo. Tem muita coisa nova que aconteceu, chocante pra mim, né? Que não sou um leitor tão assim, focado nos quadrinhos. Então bora lá, Marcel. É chocante pra todo mundo que tá acompanhando, acho. E ele só alimenta ainda mais as expectativas pro futuro do MCU, cara. Até mais, inclusive, do que as últimas duas séries. É até impressionante você ver, assim, como que a Marvel ela desenvolveu, né, essa questão da expectativa do que vai sair das séries pros filmes no futuro. Exatamente, e o interessante é que desde o começo do episódio, eles já conseguiram surpreender a gente. Eles já vão prendendo a sua atenção no começo e no fim, né? Esse episódio, ele é assim, inteiro, cara, inteiro prendendo a sua atenção ali e você na expectativa do que vai acontecer em seguida. Na primeira cena já, quando o Loki, ele tá ali com a Sylvie, você já acha que vai rolar um romance ali na hora. Aí você já fica preso no negócio, né? Aí surgem os dois assim, portais e pegam eles já. Começa mesmo contando um pouquinho da história da Sylvie, né? Verdade. Ele mostra ali... ele responde aquela pergunta que você tinha feito no vídeo anterior. Sim. Sobre como a Sylvie conheceu, né, a AVT. E, na verdade, ela conheceu ainda criança, cara. Nossa, muito cruel aquilo, cara. Eu achei bem bizarro, porque... É uma pergunta, né, que ficou no ar, né? O que ela fez, ainda criança, pra gerar um evento Nexus o suficiente pra ela ser presa? Exato. Meu, eu fico pensando, como que os caras prendem uma criança, cara? Evento Nexus ser uma criança. É Só muito se... bizarro, né? O que eu fico pensando, que eu imagino que possa ser, né? É que ela, sei lá, vamos dizer que ela, em vez de seguir o caminho do deus da trapaça, ela esteja seguindo um caminho do herói, porque ela tá meio que falando das valquírias, né? Vai que ela tivesse o sonho de ser uma valquíria e na linha de tempo ali ela realmente fosse se tornar uma valquíria. Eu acho que não, cara, porque o Loki, quando ele era mais novo, ele também tinha uma certa bondade, vamos dizer assim. Ele começa a ficar um pouco mais ruim quando ele começa a desenvolver a inveja do Thor, porque o Thor era muito mais adorado do que ele. Mas ele também tinha, assim, uma visão mais bonita das coisas, né? Quando ele era mais criança. Entendo. Eu tenho uma teoria que eu vou comentar um pouco mais pra frente aí sobre isso. Beleza. Bom, então ela é presa, né? E acaba escapando e então ela cresce, basicamente, e ela passa a vida inteira se escondendo dos apocalipses e tramando contra a AVT. Ela dedica a vida toda dela, cara. O engraçado Doideira, é que ela... né? Doideira. O engraçado é que ela, assim, ela enganou a... Esqueci o nome da moça. A Ravonna. Isso, ela enganou a Ravonna o tempo inteiro, porque, assim, ela chegou lá e conseguiu fugir da Ravonna. Como fugir da Ravonna? Não sei. Porque a Ravonna parecia ser a mais especializada na época dela, né? Ali, na verdade, a impressão que eu tenho é que ela era bem o começo dela, né? Ela era bem soldado raso ali ainda. Sim, mas mesmo assim, cara... Hoje em dia, ela é a Mor ali. Ela que meio que comanda tudo abaixo só dos entre aspas, guardiões, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí. Exato. Mas no passado ela foi meio que um soldado raso, assim, também. Ali você vê que ela tá bem até distraída, assim. Ela fica sem reação quando a Sylvie foge, né? Exato. Muito estranho isso daí, porque a gente tem... Eu pelo menos, tinha outra visão dela. Eu não sei. Tem treta aí, é isso que eu posso dizer. Tem treta. Bom, a gente vê então daí, né, essa parte aí deles. A gente vê a AVT, né, ainda tá meio caótica lá depois de tudo que aconteceu. Sim. Mas eles estão lá tentando achar uma maneira de achar os dois Lokis que estão lá ainda no fim do mundo, né? Aí você vê os dois lá. A gente volta, né, na cena que você falou. Que tá os dois lá, né, conversando e tal. Você até achou que ia rolar um romance entre os dois, né? Apareceu.
Mas de certa forma, tipo, existe, né? Esse romance. Mas como eu disse, é aquele negócio do narcisismo, né? O Loki ele meio que se apaixona quase que literalmente por ele mesmo, né? Só que uma Exato. versão ali, no caso, feminina dele. Aham. A AVT então consegue encontrar os dois, né? É que nem eu teorizei no outro episódio que a própria AVT ia acabar salvando os dois de lá e realmente isso Exato. acontece. A gente vem acertando bastante, hein? Bem, Ó, muitas teorias aí vêm se confirmando. já fala uma coisa, aí, nerd, se cuide, hein? Tamo acertando mais que vocês, hein? Pois é, eles são salvos então, justamente porque um evento Nexus começa a acontecer ali. Uhum. Meio doido isso, cara. Os dois estão ali conversando do nada, um evento Nexus diferente dos outros, né? Começa a ser gerado a partir dali. Aí que entra uma parte da minha teoria. Eu acho que talvez os Locks eles tenham uma importância muito maior para a AVT do que eles estão querendo revelar. Entendo. Até porque. Meu, não faz sentido eles terem dois Locks na mão deles, um atrás e outro que eles pegaram pra ajudar, sendo que se eles não tivessem alguma importância. E esse episódio, mais do que os outros, me fez ver me fez imaginar, né, que a AVT eles têm até uma certa obsessão pelo Loki. Porque você vê que o Mobius, por exemplo, ele chegou ao ponto de ser especializado em caçar Locks. Verdade, né? Eu tinha esquecido disso. A Ravonna, inclusive, ela cita, né, em algumas partes, né, que ele já caçou muitos Locks e tudo mais. Ele fala no episódio anterior que já caçou vários Locks, daquele que ele mostra lá os Locks variantes que ele já pegou, né? Sim. Então fica me parecendo o tempo todo que a AVT ela tem até uma certa obsessão pelos Locks. Faz completo sentido. Até o que eu imagino é que o que tenha gerado aquele evento Nexus seja justamente o fato de que aqueles dois Locks iam morrer ali. Isso que gerou aquele evento Nexus diferente lá. Talvez eles sejam importantes para os planos da AVT e a morte deles ia gerar um evento Nexus que ia acabar com o plano deles. Caramba, faz todo sentido. Por isso até que o evento Nexus é diferente dos outros. Os outros eles criam uma ramificação de uma forma e aquele ali é totalmente diferente. E eles perceberam isso. Aí eles foram lá e salvaram, na verdade. Eles não capturaram, né? Eles salvaram os dois Locks. Salvaram os dois Locks. Uma outra coisa que me faz pensar isso é que, tipo, eles ficam ali interrogando os Locks querendo saber o que aconteceu e tal. Por que eles simplesmente não foram lá e mataram os dois, né? Ficaram ali segurando eles aquele tempo todo. Se eles não precisassem deles, eu matava ali. Se eles eram realmente um problema, por que não? Exato. Talvez eles sejam a solução. Pra quê? A gente ainda não sabe. Exato. Bom, eles voltam então pra AVT. Uma coisa que não me sai da cabeça é que o Mobius ele tem, talvez no passado dele, alguma relação com o Loki. Por quê? Porque eles são muito parecidos, cara. A personalidade deles, o jeito deles, essa facilidade que o Mobius tem pra caçar Loki. E como a gente já viu, tem até alguns Locks variantes que eles são bem diferentes, né, do Loki. Inclusive a própria Sylvie, né? Sim. Será que o Mobius não é uma variante de Loki? Cara, essa teoria não sai da minha cabeça. Esse episódio parece até que reforçou ainda mais isso. Olha só, hein? Até porque, como eu disse, né, o Loki ele é muito narcisista. Sim. E ele começa a gostar muito da amizade dele com o Mobius. Será que ele não tá vendo ele mesmo ali no Mobius? Pode ser. Enfim, eles colocam então a Sylvie numa cela e o Loki naquele loop temporal, que é uma memória que ele tem de ter cortado o cabelo da Lady Sif. Aquilo é da hora. É engraçado que aquilo ali é uma referência à mitologia, né? Eu não sabia. Aquilo realmente acontece na mitologia. O Loki cortar uma mecha de cabelo da Lady Sif gera uma série de problemas pra ele. Caramba.
Ele acaba, inclusive, tendo que pedir, se não me engano, pros anões construírem uma peruca pra Lady Sif, por causa de ele ter cortado o cabelo dela. Uma bela cortada de cabelo, hein? Pois é. E você vê que a Ravonna, ela tem meio que uma... Ela fica ali meio se escondendo a Sylvie, né? E você vê que a Ravonna, ela tá escondendo muita coisa, né, nesse episódio. Não quis dizer nada pro Mobius. Ele perguntou Ela várias coisas. Escondendo um monte de coisa. Escondendo sobre a Sylvie. Ela nunca toca no assunto de que ela deixou a Sylvie fugir. Ela esconde sobre a gente C20, né? Uhum. Que a Sylvie pega lá e mostra pela primeira vez sobre o passado. Sendo que ela ainda, nesse meio tempo aí, ela ainda fala pro Mobius, né, da, entre aspas, morte da C20. Então. Você vê que ela tá escondendo muita coisa ali. O que, Uhum. mais uma vez, me leva a imaginar que ela sabe muito mais do que ela tá revelando pros outros ali. Exato. E pra ela tá confortável, tá ali. Então. Aí, então, você vê que a semente da dúvida já vai sendo plantada ali, né? Na AVT. A agente B15 lá, que captura o Loki no primeiro episódio, ela já tá totalmente em dúvida do que é verdade e do que não é, né? Exatamente. E você vê que o Mobius também começa a duvidar da AVT nessa parte. Tanto que a agente B15, ela vai atrás da Sylvie e pede pra ela mostrar o passado dele. E o Mobius, ele chega ao ponto de roubar o aparelho da Ravonna pra tentar descobrir a verdade. E ele descobre. E os dois descobrem. Exato. Tanto que o Mobius, ele volta pra resgatar o Loki. E daí tem uma cena bem chocante, que é a cena que o Mobius é podado. Nossa, mano. Eu me senti mal nessa cena. Porque eu não acreditei que isso aconteceu. Eu falei assim, não! Cara, eu também fiquei bem chocado, porque eu gostava muito do personagem. Sendo bem sincero, o Mobius me deixou mais impressionado do que os próprios Lokis. Porque eu gostei bastante da personalidade dele. O ator é bem carismático e ele soube, né, passar isso muito pro personagem, né? Exatamente. O personagem é muito carismático também. Falou tudo. Bom, logo após ele ser podado, aí a gente tem a cena, acho que é a parte mais emblemática do episódio, que é o final, cara. O final desse episódio é inteiro impressionante, cara. Tem primeiro a aparição dos Guardiões. Sim. A luta que teve lá, né? A luta. Teve todo aquele diálogo lá com os Guardiões. Aí eu já comecei a achar estranho que os Guardiões, eles eram meio esquisitos, né? Mal se mexiam. Sei lá. Aí então aparece a agente B15, liberta os dois lá, eles começam aquele embate ali. Até que os dois Lokis acabam conseguindo nocautear todo mundo. E daí tem a revelação que os Guardiões são falsos, cara. Quando a Sylvie joga a espada, quebra o pescoço e vê que... Corta a cabeça de um deles e era na verdade um robô, cara. Exato. Eles são falsos, eles não existem, os Guardiões, basicamente. Aí já é um cheirinho de Kang. Cara, porque fica aquela pergunta, então quem criou a AVT? Quem tá por trás de tudo ali, se não são os Guardiões? Sim. Eles eram só 3 robôs. Alguém construiu esses 3 robôs e alguém construiu aquilo tudo. Toda aquela tecnologia, tudo que é usado ali dentro. Não sei se você percebeu, mas tinha uma risada depois que mataram os robôs. Os robôs, eles soltam uma risada, né? Alguém tava ali observando tudo e é possível até que aquilo ali faça parte do plano dele. Pode ser. Porque ele riu, né? Senão ele ia ficar meio chocado, ia tentar fazer alguma coisa. Mas não, ele simplesmente riu, tipo, vocês estão seguindo o que eu quero. É exatamente isso que eu tava esperando. Exato. E realmente, cara, tudo me leva a crer que é o Kang. Toda aquela tecnologia só pode ter vindo de uma mente assim tão brilhante quanto a dele. Exato. E aí, como eu disse, ele vem, né? Ele é um gênio e vem do século 40. Vamos falar do Kang ainda, hein? Vamos falar só dele. Vai ser muito legal falar dele. Ele é um dos grandes vilões aí dos quadrinhos e já teve arcos muito interessantes aí. Aí então, no finalzinho a gente tem a cena lá que o Loki
tava pra se declarar ali pra Sylvie, né? No amor maluco que ele tem por ela. Uhum. E daí o Loki acaba sendo podado, cara. Nossa, cara. Isso me deixou de cabelo em pé. Meu, eu falei assim, não acredito, mano. Acabou a série. Acabou a série. Doideira, eu já comecei a imaginar, tipo, será que a Sylvie vai ser a protagonista agora? Porque, caramba, o Loki foi podado, cara. Só tinha essa possibilidade na minha mente também. Aí mais uma coisa que reforça a ideia de que a Ravonna ela sabe de muita coisa é que mesmo depois que os Guardiões eles são ali desmascarados, vamos dizer assim, ela não se mostra surpresa em momento algum, você percebeu? Não. E depois a Sylvie ainda fala, você vai me contar tudo. Você vai me contar tudo, porque ela sabe de muita coisa. E provavelmente, como eu disse, ela só subiu até ali, porque ela deve estar trabalhando com o Kang desde o começo. E uma coisa que ficou no ar nessa cena. A B15, onde ela foi? Onde ela tá? Ela tinha caído ali, mas não se sabe muito bem o que aconteceu em volta ali, né? Será que ela vazou? Não. Porque, não, a B15 ela não libertou eles e saiu vazada? Não, ela fica ali lutando. Então ela desmaiou, então. Pode ser que ela esteja nocauteada ali ou tenha vazado. Eu prestei atenção mais no Loki e na Sylvie. É a parte mais chocante, né, dessa cena. Bom, o episódio mesmo acaba justamente aí, né? Com a Sylvie falando pra Ravonna, agora você vai me contar tudo. Só que esse episódio tem uma cena pós-crédito. E que cena pós-crédito? Maravilhosa. A gente descobre que as pessoas que são podadas, elas não morrem exatamente. Elas são enviadas para um outro lugar. Exato, e parecem 3 Locks. 4, na verdade. 4? 4. Tem um Loki crocodilo ali. É sério? Cara, é uma cena muito impressionante, porque levanta um sem número de teorias aí. Uhum. Mas você já vê ali os 4 Locks, né? É interessante porque eles têm algumas referências, inclusive aos quadrinhos, né? Que você tem um Loki mais velho ali, que ele tem uma roupa que é muito parecida com aquela roupa mais clássica do Loki nos quadrinhos. Sim. Aí você tem o Loki criança, que também já apareceu nos quadrinhos. Inclusive chegou a fazer parte dos Jovens Vingadores uma época. Isso eu já vi. Você tem o Loki jacaré ali. Esse me surpreendeu, porque eu imaginava que era um pet do cara. É muito doido, cara. É um jacaré com a tiarinha do Loki lá, com chifrinhos e tudo. Exato. Mas o outro do canto surpreendeu. O que mais me chamou a atenção foi aquele Loki aqui com o martelo. Ele não é um Loki, eu acho que é um Thor. A minha concepção é que ele seja talvez um Loki de um mundo onde ele tenha sido digno de levantar uma versão do Mjolnir. Eita porra, isso é verdade, mano. Imagina só que da hora. Talvez até seja uma outra versão, com outros poderes e tal, mas a minha concepção é essa, que ele é de um universo onde ele ficou com o martelo. Meu, que legal, cara. Se for isso mesmo... Né? Nossa, se for isso mesmo, eu vou adorar esse Loki. Nossa, eu vou adorar. E o mais doido é que ele levanta ainda mais a bola dessa teoria de que a AVT tem uma obsessão pelo Loki, porque você vê que nenhum desses 4 foi mostrado naquela cena onde o Mobius mostrou os Locks que ele tinha caçado. Exato. Então, tipo, a AVT ela tá atrás de muitos outros Locks, pode ter inclusive outros Locks ali. E algum motivo tem pra isso. Os Locks eles são muito importantes aí pra AVT. Eu acho que você tá certo, viu? E uma coisa que eu pensei aqui. A AVT, provavelmente, quem criou a AVT, no caso é o Kang, ele sofreu um revés muito grande de um Loki, por isso foi atrás de todos. Eu acho que não, porque ele nunca tinha ido atrás do Loki original lá. Eu acho que o Loki ele tem alguma importância. Ele deve ter observado que ele consegue andar entre as linhas do tempo e no tempo, né? Exatamente. E ele deve ter visto que de alguma forma, talvez, o Loki ele seja meio que essencial para alguma coisa que ele precise e aconteça. Você entendeu mais ou menos? Entendi o que você quer dizer. O Loki é tipo uma força da natureza que ele precisa que exista
pros planos dele. Certo. Mas e você aí de casa? Você acha que o Loki é necessário ou não é? Deixa aí seu comentário, beleza? Até o próximo vídeo. Falou! Falou!